Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e estamos de volta para mais uma semana de aula online. Nossa aula de número 98 vai tratar de um novo assunto, que é a nossa SD12, que fala sobre a circunferência. Na aula de hoje, a gente vai definir o que é a circunferência, ver seus elementos e calcular o valor do seu comprimento. Peguem seu livrinho texto para quem quiser acompanhar usando o livro, né? A gente vai falar, iniciar o conteúdo e fazer alguns exercícios. Esse conteúdo começa na página 362, ok? Vamos lá. Então, na imagem da página 362, tem uma pessoa, um homem, olhando as engrenagens, né? E aí ele nos chama a pensar sobre a real importância da circunferência no nosso cotidiano. Porque se a gente pensar bem, a gente vê circunferência em vários objetos do nosso uso diário, né? E até mesmo em objetos muito importantes para a nossa vida, né? Como algumas engrenagens de máquinas que são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso país, né? Seja na área da agricultura, ou seja no computador, na parte de tecnologia, né? E até coisas simples, como o simples botão de uma roupa nossa, ou na verdade uma coisa que revolucionou o mundo, que foi a descoberta da roda, né? Que não deixa de ser um exemplo de circunferência. Então a gente vê a circunferência muito presente no nosso dia a dia. Muitos se perguntam a diferença entre circunferência e círculo. Pensando numa coisa assim mais fácil de entender, vamos dizer assim, pensa numa pizza. A borda da pizza, só a borda da pizza é a circunferência. Agora, todo o recheio que a pizza tem, a massa e o recheio todo ali, que é o mais gostoso da pizza, né? É o que a gente chama de círculo. Quando a gente estuda círculo, a gente fala sobre área de círculo. Quando a gente estuda circunferência, que é só a voltinha, a gente só fala em comprimento. Essas são as diferenças básicas entre círculo e circunferência. E nessa SD12, a gente vai estudar apenas a circunferência e os elementos todos que dela a gente consegue extrair no uso da matemática, ok? Então tá aí a nossa circunferência, bonitinha, azulzinha, com um pontinho no meio. Como é que chama esse pontinho no meio? Vamos relembrar de todos os elementos em que nossa circunferência contém, ok? Então, o primeiro elemento é o centro, que é exatamente esse ponto O, tá certo? Então, o meu centro O. O outro elemento que a gente tem é o raio. O que é o raio, galerinha? É a distância do centro até encontrar a circunferência, ok? Ele é simbolizado pela letrinha R, raio R, ok? Do centro até chegar aqui na nossa circunferência, ok? Botei um pontinho A aqui, do O até o A. A gente pode simbolizar pela letrinha minúscula R, porque é esse segmento R, né? Ou ainda OA com um tracinho em cima, tá bom? Ó, de O até A. A gente tem vários raios dentro da nossa circunferência, todos do mesmo tamanho, lógico, mas podemos traçar ele em qualquer direção, certinho? Próximo, nós temos o diâmetro. O que é o diâmetro? É a gente prolongar esse raio aí, né? São o que a gente chama de dois raios. Então, aqui, dois raios. Ou a gente também usa a letrinha D, ok? De diâmetro. E ela é representada de A até B aqui, ó. De uma ponta a outra a B, ok? Então, do mesmo jeito, existem vários diâmetros. Eu posso traçar aqui em pezinho, mais inclinado, não importa. O diâmetro é um segmento que liga dois pontos distintos da nossa circunferência, tá? O raio sempre sai do centro
aqui e toca em qualquer lugar da circunferência, e o diâmetro vai de uma ponta a outra, passando obrigatoriamente pelo centro. Certinho? Próximo elemento, a corda. O que é a corda? O diâmetro é considerado uma corda. Na verdade, ele é considerado a maior corda da circunferência, tá? Porque ela vai de uma ponta a outra da circunferência, passando obrigatoriamente pelo centro, e ela tem o maior tamanho, tá? A corda, a definição de corda é qualquer linhazinha, qualquer segmento que eu trace de uma ponta a outra da circunferência. Pode ser pequeno, médio ou a maior de todas, que no caso seria o diâmetro. Então, vou desenhar uma corda, vendo? Minha corda AC, eu tracei uma retinha ligando dois pontos diferentes da nossa circunferência, mas ela não é a maior de todas. Ela é uma corda qualquer. Tem várias cordas, né, dentro da nossa circunferência também. Então, aqui, AC, esse tracinho AC, ok? Tô vendo que as cores eu tô colocando de acordo com o desenho que eu coloquei aqui, tá bom? Então, minha corda AC. Percebam que a B é uma corda. Eu liguei dois pontos da nossa circunferência, só que é uma corda especial, que passa pelo centro da circunferência e é a maior de todas. Então, chama-se diâmetro, tá? Acho que em toda matéria a gente tem exemplos de alguma coisa e tem um que é especial. Enfim, a gente tem esse objeto que é especial e como por ele ser especial, a gente dá um nome diferente para ele, né? Quando eu traço a minha corda, né, essa retinha aqui, ela determina também na minha circunferência o que a gente chama de arco. O que seria o arco? Justamente azulzinho aqui, ó, é essa voltinha da nossa circunferência, tá bom? Tem a mesma letrinha AC, no caso aqui, ó, de A até C, só que em vez de ser retinho, ela tem uma curvinha em cima. Então, a corda é a reta, tá? E o arco é essa voltinha, tá bom? Um pedaço da circunferência, ok? O que mais que a gente tem na nossa circunferência? Nós temos uma reta tangente. Tá vendo? Tracei uma reta tangente. Tangente que tange, né? Que toca em apenas um pontinho da nossa circunferência, tá? Então, a reta tangente, que aqui eu representei pela letrinha T, toca apenas em um lugar da nossa circunferência. E uma coisa muitíssimo importante é que a reta tangente forma com o raio um ângulo de 90 graus, tá? A reta tangente e o raio formam um ângulo de 90 graus. Aqui é a nossa retinha T, né? Tá aqui, ó, retinha T. Aí a gente tem a reta secante, que eu vou usar a letrinha S, e aí ela toca a minha circunferência em dois pontinhos. Vou chamar aqui de uma letrinha D, por exemplo, né? Toca em dois lugares, tá? Então, essa retinha S aqui, secante, toca em dois lugares. Tangente, toca apenas um lugar e faz um ângulo obrigatoriamente de 90 graus com o nosso raio, tá bom? Sempre, tá, galera? Percebam que a reta secante, ela não forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, com o raio, tá vendo? Porque ela pode ser em qualquer direção. Já essa obrigatoriamente forma um ângulo de 90 graus, tá? E relembrando um pouco o ano passado de vocês, ângulo inscrito e ângulo central, né? Quem seria um ângulo inscrito e quem seria um ângulo central aqui na nossa circunferência? A gente está revisando isso porque a gente vai trabalhar algumas relações métricas e os ângulos são importantes para fazer as demonstrações das fórmulas, tá? Então, o ângulo central significa que está no centro da nossa circunferência. A gente tem vários, mas no meu desenho, o único ângulo que passa pelo centro é o AOB, que seria, no caso aqui, um ângulo raso, né, de 180 graus, tá? Mas tem vários.
Não precisa ser sempre raso. Se eu quiser passar uma retinha aqui, ó, tudo bem que saiu meio ruim aqui, R, vamos dizer que tocando aqui o ponto D, esse ângulo BOD é também um ângulo central, tá vendo? Porque tá no centro da nossa circunferência. Aí ele também é considerado um ângulo central, tá? Inclusive o triângulo BOD seria isósceles, porque os dois lados são R, né? Então a gente vê muito disso nesse conteúdo aqui, né? E um ângulo escrito é que tem um vértice, né, dele tá na circunferência, em cima da circunferência. Então o meu ângulo, nesse caso aqui, CAB, é um ângulo escrito, ó, CAB, tá bom? Então, esses são os elementos mais importantes que a gente precisa saber para desenvolver o nosso conteúdo de circunferência. Aonde é o centro, quem é o raio, diâmetro, né? O que é corda, o que é arco, reta tangente, reta secante e os tipos de ângulo que a gente consegue construir dentro do nosso círculo, tá bom? Bom, a definição de circunferência é dada por figura geométrica plana formado pelo conjunto de pontos equidistantes de um ponto dado. Então, este pontinho é dado, o centro, e todos esses pontinhos ao redor, né, aqui do ponto O, são equidistantes, ou seja, estão na mesma distância do ponto O, que é um ponto fixo dado, tá? E essa distância, né, é exatamente o nosso raio, ok? Bom, vamos lá continuar. Comprimento de uma circunferência. Então, antigamente, né, como é que eles determinaram a formulinha do comprimento da circunferência? Já que comprimento a gente sempre vê como a base de alguma figura geométrica, né? É reto, mas a circunferência é uma curva. Como é que eu vou determinar o comprimento dele? Então, o que pensaram? Como se pegasse uma corda, né? Fizeram um círculo feito de corda, por exemplo, cortaram e esticaram essa corda. Tá vendo? Tá esticada aqui. Esse tamanho redondinho é como se eu tivesse cortado bem aqui e esticado. E mediram. Então, mediram o tamanho do raio, que é exatamente do centro até a circunferência, que é 1. O diâmetro, a gente sabe que é o dobro do raio, que são 2 raios, então é 2. E ao cortarem e esticarem essa voltinha, mediram com uma régua e deu 6,28, aproximadamente, né, gente? Lembrem que antigamente eles não tinham toda a precisão que a gente tem hoje, né? E fizeram isso com vários círculos. Então, por exemplo, tem esse círculo, só que o raio agora é 1,5, o diâmetro é 3 e o comprimento deu 9,42. Mesma coisa, cortaram e mediram esse tamanho, que foi um pouquinho maior, né? Um raio medindo 2 centímetros, com diâmetro 4, fizeram exatamente a mesma coisa, esticaram essa voltinha do círculo, mediram e deu 12,56. Bom, eles começaram a analisar esses valores para ver assim, será que tem alguma relação importante entre o raio e o tamanho do círculo, né? Esse comprimento do círculo? Eles perceberam que sim. Olha só, o que eles fizeram? Eles pegaram o comprimento e dividiram pelo diâmetro. Percebam aqui, ó, que eles pegaram o comprimento C1 e dividiram pelo diâmetro. Deu 3,14. Fizeram a mesma coisa no segundo exemplo. Pegaram o comprimento 9,42 e dividiram pelo diâmetro. Deu 3,14. Pegaram o comprimento 12,56, dividiram pelo diâmetro, também deu 3,14. Então, pensem isso lá nos primórdios do aprendizado da matemática. Então, eles perceberam que, independente do tamanho da circunferência que eles fizessem, né, pequena ou grande, sempre que a gente pegasse esse comprimento dela e dividisse pelo diâmetro, o resultado era sempre o mesmo.
Então, o que eles fizeram com esse 3,14? Adotaram ele como chamando o número π. Claro que isso aqui é uma aproximação do π, né, galerinha? O π tem dezenas de casas decimais, né? Então, centenas até. Então, como eles perceberam que todos davam aproximadamente sempre o mesmo valor, eles generalizaram e botaram todos como π. Então, aqui ficaria, olha lá, que C sobre D é igual a π, ok? Ó, C sobre D é igual a π em todos. O que muda é que é a figura 1, figura 2, figura 3. Mas todas deram o mesmo resultado, né? Se esse D está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, correto? D vezes π. Mas como eu também sei que D de diâmetro são 2 raios, 2 raios vezes π, certo? Porque o D são 2 raios. Pronto, então a gente pode usar essa, não, a que a gente mais usa é essa daqui, que na verdade escrita bem bonitinha é 2 pierres. Eu até brinco que é o francês. Pierre, tá? 2 pierres, ok? 2 pi. Ruim, né, essa piada, mas tudo bem. 2π vezes R, tá certo? Esse é o comprimento de qualquer circunferência. Se eu não quiser usar o 2R, eu posso usar o D do diâmetro, tanto faz. Aí seria dπ, certo? D vezes π, ok? Então, essa formulinha vocês têm que gravar, que essa a gente vai usar bastante, tá bom? O nosso querido francês Pierres, 2 Pierres, beleza? Então, bora continuar. Vamos fazer exemplos, né? Determinar a medida do comprimento de uma circunferência cujo raio é 5. Use π igual a 3,14. Tem exercícios que ele vai te dar para você utilizar o π. Tem outros que não. O que não te der, você coloca a resposta em forma de π. Se ele te der, você utiliza o resultado, tá? Acabamos de ver que o nosso famoso francês 2 pierres, né, é a fórmula do comprimento da nossa circunferência. Se o raio mede 5, significa que eu vou substituir o meu R por 5. Então, a nossa continha vai ficar 2π vezes 5, isso é 10π. Se ele não tivesse falado isso daqui, a gente ia falar isso, ó, a resposta é 10π centímetros, acabou. Mas como ele pediu para a gente usar o π 3,14, então a gente vai fazer 10 vezes, porque aqui é vezes, 3,14, muda uma casinha, né? 31,4 centímetros, tá bom? Só isso, gente, mais nada, moleza. Determinar a medida do raio de uma circunferência cujo comprimento é 75,36. Aqui é o contrário, ó. Ele quer saber quem é o raio. E diz que o comprimento é 75,36, né? Então, como que a gente vai fazer? Bom, se ele falou de comprimento, eu vou usar a fórmula do comprimento. Comprimento é igual a 2π vezes R. Qual é o valor do comprimento, galera, que ele deu pra gente? 75,36 é igual a 2 vezes o π, que ele mandou a gente substituir por 3,14, vezes R. 2 vezes 3,14 é 6,28 R. Isso é igual a 75,36. Esse 6,28 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, a gente tem que dividir esses valorzinhos aqui. Quanto dá? Aí, usa a calculadora, né, gente? Fácil, né? Para ficar mais rápido a nossa continha. 75,36 dividido por 6,28 dá exatamente 12 centímetros. Pronto. Acabou. Então, vão ter exercícios que ele vai te dar o raio ou o diâmetro e pedir o comprimento. E terão exercícios que ele vai te dar o comprimento
e pedir o raio ou o diâmetro. A gente sempre sabe que na matemática a gente tanto pode fazer a ida quanto a volta. Antes da gente fazer alguns exercícios, eu gostei dessa parte do livrinho na página 364 e 365, que fala sobre algumas curiosidades do pi, né, do círculo e uma parte histórica dele, tá? Então, o pi é um número irracional, a gente já sabe, a gente revisou isso no ano passado e um pouquinho esse ano, né? Então, as aproximações mais utilizadas é 3,14 ou 3,1416, tá? Mas normalmente no nosso livro a gente sempre usa 3,14. Esse outro maior normalmente usa muito em faculdade, tá? Para determinar o perímetro da circunferência, eles desenharam uma figura, um polígono, tanto internamente quanto externamente, tanto dentro quanto fora do círculo, e fizeram também uma aproximação, porque eles conseguiam calcular a área de, por exemplo, um hexágono, octógono, decágono, enfim, mas estavam com dificuldade de calcular o do círculo. Então, eles fizeram essas aproximações até também conseguir chegar ao nosso famoso 2πr, tá? Então, eles mediram quanto maior o polígono, quanto mais lados, mais se aproxima de um círculo. Então, eles pegaram, por exemplo, no exemplo que está aí, um octógono, e viram que ficava exatamente entre o que está dentro e o que está fora, bem próximo, então, do círculo ficaria entre esses dois valores, tá? E aí, depois, acabaram chegando à fórmula 2πr também, tá? Além dessa outra ideia de sempre dividir. E a parte da história, que é muito legal, né? Que a primeira aproximação foi feita no Oriente Antigo, há mais de 1500 anos antes de Cristo, onde eles usavam 3 inteiros e 1/6. Vejam que é 3,166666. Então, passou um pouco, né? Mas era o que eles conseguiam na época, né? A primeira tentativa científica do pi foi Arquimedes, que fez em 240 a.C., tá? E aí ele empregou um método bem clássico, que foi essa das aproximações dos perímetros dos polígonos, tá? Desse aqui que a gente acabou de falar. E ele chegou com resultado entre 3 inteiros e 10/71 e 3 e 1/7. Isso é uma curiosidade para vocês. Se a gente transformar esse 3 inteiros em 1/7, transformar ele numa fração normal, sem ser número misto, a gente encontra 3 vezes 7, 21 mais 1, 22/7. E a gente brinca entre os matemáticos que toda criança que nasce no dia 22/7 tem que ser matemático, tá? Todo mundo que nasceu dia 22 de julho vai ter já tem o destino certo de virar, quem sabe, um grande matemático. Brincadeiras à parte, mas é um número que é muito... inclusive é o dia do pi, dia 22/7 também, tá? Aqui no Brasil, né? Enfim. E nós temos também um chinês que em 480 d.C. conseguiu a aproximação mais... sem uso de calculadora, que foi até a sexta casa decimal, que é 355/113. E, por último, foi um grande computador que chegou a 2037 casas decimais. Sinistro, né, gente? E, na verdade, hoje ele já foi calculado com trilhões de dígitos. É um número muito especial mesmo na matemática. Bom, mas bora fazer exercício, né, galera? Mas quem quiser ler melhor e conhecer um pouquinho da história, no nosso livro que vocês vão ler no Paradidático, tem bastante coisa sobre a história da matemática que vocês podem dedicar uma leitura especial ao pi, que é muito interessante mesmo, né? Então, bora fazer exercício da página 365. Calcule a medida do comprimento de uma circunferência cujo raio mede 15 centímetros. Bom, se o meu raio mede 15... vou calcular o meu comprimento, que formulinha qual é? 2πr. Nós vamos ter 2π vezes 15, 30π centímetros. Acabou. Mais nada. Ele não pede para transformar? Não, pede. No começo do livro ele fala, considere π igual a 3,14
3,14, lá no iniciozinho da página, tá? Então, aqui ficaria 30 vezes 3,14, a gente vai encontrar 94,2 centímetros, tá bom? Próximo, facinho, né, gente? Só substituir. Determine a medida do diâmetro de uma circunferência cujo comprimento mede 78,5 centímetros. Então, é o contrário. Ele te dá o valor do diâmetro, do comprimento e quer saber o diâmetro. Nós vimos que a gente pode usar a formulinha ou com os 2 PRs ou com o dpi, que é diâmetro vezes π, né? Então, aqui eu vou substituir o C de comprimento por 78,5, é igual a D vezes o π, que a gente já sabe que é 3,14, que ele pede para a gente utilizar no nosso... Opa, o quadro ficou feinho. No nosso livrinho, lá no começo, tá? O 3,14 vai passar dividindo 78,5, tá? Dividido por 3,14. Fazendo continha, a gente acha que o diâmetro dá 25 centímetros. Aqui, professora, se eu quiser achar o raio e depois achar o diâmetro, pode? Sem problema nenhum, tá? Se fizer pela formulinha 2πr, acha o raio, que vai achar 12,5, e aí multiplica por 2, que acha o diâmetro 25, tá bom? E o último exercício de hoje é o número 5. O diâmetro da roda de uma bicicleta mede 64 centímetros. Então, o diâmetro mede 64 centímetros. Quantas voltas são necessárias para que ela percorra uma distância de 401,92 metros? Bom, olha só. Se o diâmetro é 64, essa roda dessa bicicleta tem um comprimento, vamos usar a fórmula do diâmetro, que é D vezes π, né? Se o diâmetro é 64 e o π é 3,14, a gente sabe que o comprimento vai ser 64 vezes 3,14. Fazendo essa continha, a gente encontra 200,96 centímetros. Prestem bastante atenção que é centímetros, tá certo? Bom, mas ele não quer saber o comprimento da roda, ele quer saber quantas voltas essa roda deu para percorrer 401,92 metros. Bom, se aqui essa unidade está em metro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar para centímetro, tá? Ou a gente passaria o diâmetro, no caso, para metro, mas é mais fácil passar para centímetro. Passando essa continha para centímetro, lembra que 1 metro vale 100 centímetros, então eu tenho que multiplicar por 100, né? 401,92 vezes 100, isso dá 40.192 centímetros. Olha o tanto que essa bicicleta andou. Uma voltinha anda 200 centímetros. Quantas voltas será que vai dar com esse tanto que ela rodou, né? Como é que a gente tem que descobrir isso? Ou faz uma simples regra de 3, uma volta são 200 centímetros, quantas voltas vão ser 40.000 centímetros? Ou, o que é mais fácil, o que eu acredito que vocês percebam, é que a gente tem que dividir um pelo outro, né? Um número maior, 40.192, dividido por 200,96. Os dois são centímetros, né? Eu posso dividir. Quando eu divido 40.192 por 200,96, eu encontro exatamente o número 200. Então, significa que deu 200 voltas. Tá certo? Que nem eu falei, vocês podem fazer por regrinha de 3, uma volta 200, 2 voltas 400, 3 voltas 600, né? Então, vai sempre aumentando. Então, eu vou dividir um pelo outro para descobrir a quantidade de voltas, tá? Ou regrinha de 3 básica, tá bom, galerinha? Bom,
Por hoje é só. Hoje a gente só vai falar sobre comprimento. Terminem de fazer esses poucos exercícios que sobraram aí. Qualquer dúvida, procure a gente no fórum, tá bom? Ou na sala de aula na quarta-feira. Beijo grande, fica com Deus. Uma ótima semana a todos e até quarta-feira. Tchau, tchau, galera.